Oi, gente. Como eu falei para vocês, então na parte 2, né, do aparelho urinário. Agora, então, no nosso segundo momento de aula, né, do dia de hoje, eu vou estar passando para vocês, então, o nosso último conteúdo para o encerramento da matéria, tá? Que é de aparelho reprodutor, tá bom, gente? Bom, então, o que seria a definição, né? Antes de mais nada, só para avisar vocês, está na página 45 da apostila, tá bom? Para vocês acompanharem por aí. Então, a definição, né? É definido, então, como um conjunto de órgãos onde ocorre a fabricação de gametas masculinos e femininos para nossa reprodução, né? E, além disso, esses dois aparelhos, né? Eles produzem hormônios que vão dar as características femininas e masculinas, ou seja, vai diferenciar uma mulher de um homem de acordo com as suas características aí, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, né, do que é composto o aparelho reprodutor masculino? Aqui tá uma imagem, né, de uma pessoa, né, como se estivesse de perfil, para vocês verem, então, né, cada parte de forma anatomicamente. Então, é composto pelos testículos, né, aqui, pelos tubos seminíferos e pelo epidídimo, né, aqui, ó, pelos canais deferentes, que eu vou explicar daqui a pouquinho, pela vesícula seminal, né, que vai atuar na produção, né, na composição do sêmen, pelos canais ejaculadores, pela próstata, tá, gente, aqui, né, pela nossa uretra, né, ó, como eu comentei com vocês na nossa última, nessa primeira parte do vídeo, né, e pelo pênis, tá bom? Então, o aparelho reprodutor masculino. Então, primeiro vamos começar pelos testículos para explicar para vocês. Então, são glândulas ovaladas masculinas, né, que são envolvidas pelo escroto, que é essa parte de tecido, tá? É composta, então, por uma rede de tubos, tá? O testículo é composto por uma rede de tubos seminíferos, onde ocorre, então, a formação aqui dos espermatozoides. E aí, esses espermatozoides, eles ficam armazenados durante um tempo no epidídimo, que é uma estrutura bem acima dos testículos, tá? Além disso, o testículo é responsável por secretar um hormônio que vai dar as características masculinas, que é a testosterona. Então, aqui, o escroto, que é esse tecido, né? O testículo está aqui dentro, e aí ele é composto por uma rede de tubos seminíferos, tá? E aí aqui ocorre a produção dos gametas masculinos, ou seja, dos espermatozoides, e aí esses espermatozoides ficam armazenados no epidídimo por um tempo, tá? E além disso, o testículo secreta um hormônio muito importante, né, para os homens, que é a testosterona. Logo em seguida, então, tem o canal deferente, tá? Que seria esse daqui, ó. Ele sai, então, de cada parte do epidídimo, de cada base. Então, saem dois tubos, né, de cada base do epidídimo, tá? E quando chega aqui, ó, na bexiga, gente, ele se junta, então, à vesícula seminal, ó. Ele passa e chega aqui. E aí, depois, por fim, ele se liga, né, em outros tubos aqui, ó, que se juntam e se liga formando a uretra, por onde vai ser liberado, então, o sêmen, tá bom? Então, nada mais é que esses canais deferentes, eles saem, então, de cada base aqui do epidídimo, passa na bexiga, quando chega na altura da vesícula seminal, se junta a outros tubos e, por fim, forma aqui a uretra, por onde sai o sêmen, tá? A função, então, dos canais deferentes é o transporte mesmo, tá? De espermatozoide até o ducto ejaculatório, né? Que fica aqui mais ou menos nessa altura para formar a uretra, tá bom? Aqui, então, tá uma imagem mais detalhada para vocês verem, né? Então, aqui a bexiga, o canal deferente, a vesícula seminal, tá? A uretra aqui, o epidídimo, o testículo, né, o escroto, e aí aqui tá como se fosse de frente, né, pra gente, todas essas estruturas para vocês visualizarem melhor, tá bom?
A gente falou então, né, dos testículos e dos canais deferentes. Agora tem então a vesícula seminal. Como vocês viram, ela fica bem aqui, ó. Ela tá localizada então na base aqui, ó. É aqui a bexiga, ela tá localizada bem aqui na base. E aí ela vai secretar um líquido que é bem leitoso, né? Ele não é transparente e é um líquido que vai compor então o sêmen, tá? E esse líquido, o que que ele faz, né? Qual a função dele no sêmen? Ele atua dando mobilidade ao espermatozoide, então a mobilidade do espermatozoide vai ser maior e também vai nutri-lo, né? Porque nesse caso, se a gente falar fisiologicamente, né? O objetivo é a reprodução. Então tem que melhorar essas condições do espermatozoide para conseguir, né, ter a fertilização e gerar uma nova vida aí. Aí tem os canais ejaculadores, tá? Eles se formam, então, após o ducto deferente, tá? Então, quando sai aqui, ó, aqui tem o ducto deferente, quando sai da vesícula seminal, gente, e passa até a próstata aqui, até chegar, então, na uretra. Como eu falei para vocês, ó, até aqui é o ducto deferente. Quando chega aqui e passa aqui a próstata, toda essa parte é o canal ejaculatório, tá bom? Porque daí se junta aqui com outros tubos para liberar o sêmen, tá bom? E a função também, da mesma forma que o canal deferente, a função do canal ejaculador, ele é o transporte do sêmen, tá bom? Até chegar na uretra, durante a relação sexual, durante a ejaculação. Ó, como vocês podem ver, tem uma outra imagem ampliada que tá até melhor. Aqui mostra a bexiga, então a vesícula seminal fica bem aqui na base. E aí aqui, ó, a próstata. Quando se unem esses dois tubos, né, o tubo do canal deferente e esse tubo aqui que é da bexiga, forma então o ducto ejaculatório até chegar na uretra, tá bom? Aí depois disso tem a próstata, né, que também é uma glândula, assim como a vesícula seminal, e ela tá localizada abaixo da bexiga, ó, como vocês podem ver, a próstata tá bem aqui abaixo da vesícula seminal, tá bom? E aqui na parte de baixo também da bexiga. Ele secreta também um líquido, que é o líquido prostático, que também vai compor o sêmen, tá? E qual a função desse líquido para compor o sêmen, então? Ele vai neutralizar a acidez da urina. Então, lembra que a uretra ela serve de passagem tanto para a urina, tanto quanto para o sêmen. Então, esse líquido prostático ele vai neutralizar essa acidez da urina que fica, né, esse resíduo na uretra do homem, tá bom? Por fim, né, também a uretra, né? Ele é um tubo, como eu falei para vocês na aula de aparelho urinário, que vem então da bexiga e serve de passagem para a urina e para o sêmen, como eu falei para vocês, tá bom? E aí a gente tem o pênis, que é nada mais é do que um órgão cilíndrico, tá? Que ele é dividido em raiz, corpo e glande, tá? Ó, como vocês podem ver. A glande aqui, né? O corpo e a raiz, tá bom? Ele é envolto, então, por uma pele, que é chamada de prepúcio. Essa pele aqui, ela é chamada de prepúcio, tá? E aí é composto, então, pelos corpos cavernosos, que são esses dois aqui. E esse corpo cavernoso, tem o corpo cavernoso e o corpo esponjoso, tá? A função deles, né, eles nada mais do que são um tecido erétil, tá bom? É um tecido erético que vai realizar, então, a ereção durante a relação sexual. Então, tem os dois corpos cavernosos, que estão aqui, como vocês podem ver nesse tipo de corte, ó, eles cortaram dessa forma, tá? E aí tem o corpo esponjoso. Os três são tecidos eréteis, tá? Que vão atuar, então, na ereção. E além disso, o corpo esponjoso, gente, vai envolver a uretra. A uretra passa bem por aqui, tá? Aqui tem até para vocês verem um pênis, então, flácido e um pênis ereto, tá? O pênis, para ele ter a ereção de forma fisiológica,
o corpo cavernoso, né, ele é bastante irrigado, então é cheio de vasos, tanto cavernoso quanto esponjoso, é cheio de vasos aqui, porque para ereção, as artérias precisam estar dilatadas, precisa tá bem aumentada, né, deve estar cheia de sangue para conseguir realizar esse processo, tá bom? E aí, por fim, a gente então fala um pouquinho do sêmen, né, que ele é essencial para reprodução. Então, o sêmen, né, ele é composto pelos espermatozoides, pelo líquido seminal e pelo líquido prostático. Então, se eu perguntar o que é o sêmen, é a composição desses três, tá? Tem um pH de 7,2 a 7,7. O volume, né, de liberação é de 3,5 a 5 ml, tá? Ele é um fluido leitoso e viscoso, né, pegajoso. E o sêmen, ele vai proporcionar, então, um ambiente, né, para o espermatozoide rico em nutriente e meio de transporte, né? É por onde o espermatozoide ele vai ser transportado. Além da mobilidade que eu falei para vocês, tá? Então, a composição do sêmen é espermatozoide, né, muco, água, nutrientes e enzimas, que são possíveis graças então a esse líquido seminal e líquido prostático, tá bom? Tem tudo na apostila de vocês, tá bom, gente? Na página 46, a parte do aparelho reprodutor masculino. Agora a gente vai então para o aparelho reprodutor feminino, tá? Então, o aparelho reprodutor feminino ele é formado então pelos genitais externos, que a gente chama, e genitais internos, tá? Eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Só existe essa divisão para vocês conseguirem compreender e ter um conhecimento melhor e mais fácil, tá? Então, os genitais externos é tudo que é da parte de fora, tá? Do aparelho reprodutor feminino. Então, o monte de Vênus, os grandes e pequenos lábios, o clitóris, o orifício urinário e o orifício vaginal. E aí os genitais internos, né, entra a vagina, o útero, as tubas, né, uterinas e os ovários, tá bom? Aqui tem então duas imagens que tá até na apostila de vocês, eu coloquei aqui colorida, tá bom? Para vocês conseguirem ver melhor. Então, né, dos genitais externos, gente. Começa pela vulva, né, que nada mais é do que toda essa região, tá? E é o conjunto de todos esses órgãos genitais externos. Então, tudo que compõe toda essa área é chamado de vulva, tá bom? Tem um monte de Vênus, tá? Que é essa região de tecido adiposo, ou seja, de gordura. E aí, essa região, ela é recoberta por pelos. E aí, nada mais é esse monte de Vênus, que é o nome, né, a nomenclatura dessa região, ela tem função de proteção. Então, protege, tá, essa região aqui. Então, tem os grandes lábios, né, que são duas dobras, né, recoberta também geralmente por pelos, e também tem função de proteger o orifício da uretra, então, e a abertura vaginal, o orifício vaginal. E os pequenos lábios, que são duas saliências, né, não tão grossas, né, que se unem e forma o clitóris, tá? Que é essa estrutura aqui. E aí, os pequenos lábios também têm função de proteger esse orifício da uretra e a abertura vaginal. Além disso, os pequenos lábios também contêm glândula sebácea, tá bom? E também as glândulas de Bartholin. Não está no conteúdo de vocês, mas essas glândulas, elas são muito importantes porque elas que lubrificam toda essa área. E muitas vezes, quando elas entopem ou sofrem algum tipo de obstrução, pode inchar e inflamar. E muitas mulheres podem ter isso, tá bom? Então, aqui é um pouquinho dos genitais externos. Então, o clitóris, como eu falei para vocês, ele também é um tecido erétil, então durante a relação ele também aumenta de tamanho, tá? Os grandes lábios aqui e os pequenos lábios aqui. Aí aqui tem a uretra e a abertura vaginal, como eu falei, tá bom? Perdão. Como eu falei para vocês, então, o clitóris, né? Ele é um órgão erétil, ele pode até ser comparado ao pênis
porque durante a relação sexual ele aumenta de tamanho. O orifício urinário, que é uma abertura muscular, né, por onde a urina é eliminada. E o orifício vaginal, que é esse daqui, tá? É uma abertura também muscular, elástica, e é protegido pelo ímen, que é uma membrana que fica aqui enquanto a pessoa não teve relação sexual, tá bom? Agora, então, a gente vai para os genitais internos. Então, essa parte interna, todas as estruturas internas que compõem o aparelho reprodutor feminino, tá? Então, a gente começa pela vagina, tá? A vagina é essa região aqui, ó. Ela é localizada, então, entre a bexiga e o reto. Então, aqui, né, fica a bexiga e aqui o reto. A vagina, ela fica aqui entre os dois. E aí, contém dobras dentro dela. E a mucosa aqui dessa vagina, o tecido mucoso, ele é ácido para evitar um crescimento de bactérias, tá bom? Que não fazem parte da flora vaginal. A função dela é ser receptáculo, então, do pênis durante a relação, a passagem do fluxo menstrual e a passagem do feto na hora do parto, tá? São essas as três funções da vagina. O útero, né? Como vocês podem ver aqui, então, ó. Aqui é a vagina, e aí quando chega aqui ao útero, o colo do útero fica aqui, tá, gente? O útero é um órgão oco, né? Assim como a bexiga, como eu falei para vocês lá no aparelho urinário, na aula. Ele está situado também na cavidade pélvica e apresenta um formato, ó, de pera invertida, como se tivesse uma pera aqui de ponta cabeça, tá? E ele é formado por 3 camadas, né? Uma camada mais externa, né? Que é mais uma camada de proteção, uma camada intermediária, que é o miométrio, que é a camada muscular, e uma camada bem interna, que é chamada de endométrio, que seria esse que descama e faz acontecer a menstruação, tá, gente? Tem até toda a fisiologia de como ocorre o ciclo menstrual, mas seguindo a apostila, como não é abordado sobre isso nesse momento, não vou entrar nesse assunto com vocês. Mas basicamente o ciclo menstrual, né, o ciclo reprodutivo, a menstruação ela ocorre com a descamação desse endométrio, que é essa camada mais interna, tá? E aí tem o colo do útero, que é bem aqui nessa região, tá? O colo do útero, então, ela é a porção inferior aqui do útero, né? E a porção que vai se conectar, então, à vagina, e é onde tem o orifício que é dilatado. É nesse orifício que você vê quando a mulher ela está gestante, ela está em trabalho de parto, é aqui. Então você realiza o toque, né, para sentir quantos centímetros está dilatado esse colo do útero, né? E o objetivo é dilatar 10 centímetros para conseguir, né, com que o feto passe por aqui. Mas é esse colo do útero que se dilata durante o trabalho de parto, então, tá? E também é por onde entram os espermatozoides para ocorrer a reprodução. Como eu falei para vocês, então o endométrio é a camada mais interna, né? Que vai sofrer alterações durante o ciclo menstrual e se descama se não tem fertilização, né? Se a mulher não fica grávida. E quando a mulher fica grávida, é onde ocorre a implantação do ovócito, ou seja, da junção, né, do espermatozoide com o ovócito para formar, da junção do espermatozoide com o óvulo para formar esse ovócito, né, que nada mais é do que o bebê futuramente, tá? Então aqui, ó, tem uma foto até melhor. Aqui, ó, gente, tem alguns lugares que chama de cervix, mas é o colo uterino, tá? E aí tem essa abertura interna e essa abertura externa, perdão, e essa abertura interna, tá? Aqui o útero, né? E aí a gente vai dar continuidade, que seriam as tubas uterinas, tá? Então, as tubas uterinas é um tubo entre o ovário e o útero, né? Como vocês podem ver, então aqui o ovário se conecta na tuba uterina e se liga, por sua vez, a tuba uterina ao útero. E aí, a tuba uterina, ela tem essa extremidade aberta, ó, como vocês podem ver.
E aí contém cílios. É uma mucosa, digamos assim, ciliada, tá? E a função é captar, então, esse óvulo que é formado aqui no ovário para ser levado até o útero, tá bom, gente? Então, a tuba-uterina, ela é um tubo mesmo que vai ligar o ovário ao nosso útero, tá bom? Em alguns lugares ela tem esse nome, que é trompa de falópio, mas é a mesma coisa, tá? Então, os ovários. Os ovários são duas pequenas glândulas, ó, como vocês podem ver, uma de cada lado, né, na mulher, localizado na cavidade pélvica também. E aí, ele tem como função produzir e desenvolver o óvulo, né, para ele ser captado aqui pela subuterina e chegar ao útero. E além disso, ele produz dois hormônios muito importantes, tá? Que é o estrogênio e a progesterona. Então, esses dois hormônios, eles são produzidos, então, pelo ovário, né? E esses hormônios, eles vão atuar tanto no ciclo menstrual, né, da mulher, tanto quanto na formação do óvulo, tá? Vão ter papéis muito importantes. E, além disso, vai desenvolver todas as características femininas, né? Então, as características que uma mulher tem, né? O quadril mais largo, depósito de gordura nas mamas e assim por diante, tá bom? Bom, gente, então essa foi o conteúdo do aparelho reprodutor. É um conteúdo curto, eu acho que vocês vão gostar e não vão ter dificuldades. E aí aqui eu deixei duas imagens para vocês identificarem, tá? Só para vocês então conhecerem. Então aqui, ó, o 3 seria a vesícula seminal, o 5 a próstata, a uretra, o pênis, né? O testículo, essa massa, esse tecido ao redor seria o escroto, que a gente chama, e aqui o epidídimo. E aqui o número 2, por último, o canal deferente, tá? E aí, aqui, essa é para identificar as estruturas do útero, tá? Nesse caso aqui, a letra C seria o útero, a B, a tuba uterina, o A, os ovários e o D, a vagina, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Esse foi nosso último assunto, então, da matéria de anatomia e fisiologia. E qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à prova, quanto a atividades e notas, podem entrar em contato comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, mas eu acredito que vocês vão ter mais facilidade para entender esse tema, tá bom? E estou sempre aqui à disposição. Abraços a todos.